Oi, senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o 1935 dos Santos e eu estou aqui com mais um vídeo no YouTube. E o tema hoje é de resenhas nostálgicas. Vou falar de um determinado game, algumas características dele e como tive contato com esse jogo pela primeira vez. Então, se você gosta de temas como retro games e portáteis, considere se inscrever no meu canal, dá aquele like e, se te interessar, temos outros conteúdos nas playlists. Sem mais delongas, vamos começar! Jogos de plataforma são sempre muito divertidos, em todas as gerações, na minha humilde opinião. Mas um game que me apaixonei foi Turma da Mônica e o Resgate. E explicito alguns motivos para vocês. Qualquer moleque que viveu os anos 80 e 90 sabe dos gibizinhos que tinham nas bancas. E tinham gibis de personagens e heróis infantis, coisa que toda criança queria. Ah, e tinha uns gibis da Turma da Mônica. Estes que marcaram minha infância, mas eu não tinha condições para ter vários deles. Lembro do Almanacão de Férias. Esse era caro demais e tinha vários jogos dentro dele. Pena eu nunca ter conseguido um, né? Eu fugi do assunto aqui, né? Meu pai tinha me comprado um Master System entre os anos de 94 e 95. E eu me divertia bastante com o Sonic na memória, mas eu queria alugar outros jogos, né? Com um amigo meu, eu conheci o game e mais tarde consegui pegar emprestado a Turma da Mônica e o Resgate. E tipo que fiquei em frenesi pra jogar esse game. Eu joguei horas a fio e, como esperado, acabei adquirindo esse game para mim. Bem, o jogo começa quando a Mônica enfrenta o terrível dragão Gospe Fogo. E após derrotar este no castelo, é capturada por uma bola de fogo mágica, aparecendo Chico Bento em seu lugar. Além do Chico Bento, Bidu, Cebolinha, Magali e Anjinho entram nesta batalha para recuperar a Cruz de Salamandra e assim resgatar a nossa querida Mônica. O game tem elementos de RPG, mas é principalmente focado na aventura em plataforma. Você vai precisar comprar armas, escudos e armaduras. As armas aumentam seu poder de ataque. Os escudos aumentam seu poder de defesa e as armaduras aumentam também o poder de defesa e interferem nos pontos de encantamento, que eu vou falar mais à frente. Tem armas essenciais no game, como uma que constrói blocos e outra que destrói as mesmas. Tem armaduras que possuem certas habilidades, como invencibilidade à lava e outra que lhe dá muito ouro ao derrotar o inimigo. Tem uma outra armadura que lhe dá corações para restaurar energia e mesmo uma que lhe concede uma vida extra. Isso dá um elemento de estratégia no game. Existem também as pedras encantadas, que interferem nos pontos de encantamento. Sem elas, você não vai conseguir o acesso a certos itens. É como se fosse o seu carisma em relação ao vendedor. Se o vendedor não sentir confiança, ele não vai lhe contar que possui determinado item. Isso é mostrado com uma interrogação no lugar do item, não permitindo que você o veja e o compre. O personagem que você estiver usando vai interferir também nos pontos de encantamento, mas isso você vai perceber durante a gameplay. Também temos as bolas de fogo, dardos, tornados, bumerangues e trovões, que você usa apertando para baixo e o botão de pulo. E eles são conseguidos, logicamente, derrotando inimigos, além do ouro e dos corações. Enfim, não é um jogo complicado de jogar quando você entende a mecânica dele. O roteiro, confesso que parece meio louco, mas criança não se importa muito com isso se o game é divertido. E pensa no jogo bom, cara. Você tem que jogar esse game no Master System. Eu não imaginava, em minha inocência, que ele era um hack de Wonder Boy e Dragon's Trap, jogo que foi lançado em 89 para o nosso queridão Master System. Lembro de ver a historinha e o desenho dos inimigos que tinha no manual de instruções, pintando eles também, lógico. Tipo, foi paixão à primeira vista. Até hoje, curto muito esse game e jogo ele quando tenho tempo livre. É o que é difícil hoje em dia para mim. O engraçado é que a Turma da Mônica realmente pareceu se encaixar bem com a temática do Wonder Boy. Ah, bons tempos aqueles, meu amigo. Não é um jogo difícil,
E se você souber o que fazer, leva em torno de umas 2 horas para zerar o jogo. Tinha também a Mônica no Castelo do Dragão e a Turma da Mônica na Terra dos Monstros, que eu aprendi a jogar graças a este game aqui. Mas isso eu conto em outra ocasião. Quais experiências vocês tiveram com Turma da Mônica e o Resgate? Comentem aí. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero que tenha curtido o vídeo. Teremos outras resenhas de contatos de jogos da minha época de moleque. Se gostou, dê aquele like maneiro, considere se inscrever e compartilhe este vídeo. Afinal, memórias são para serem revividas e contadas. Um muito obrigado e valeu!